E aí, vamos direto ao ponto. Como uma única máquina mecânica, de repente, tirou a humanidade de uma época de apagão de informações e jogou a gente de cabeça na era moderna da comunicação de massa. É exatamente esse mergulho que a gente vai fazer agora. Imagina o seguinte cenário. De um lado, alguém copiando textos à mão, suando para entregar umas 40 páginas por dia. Do outro, uma máquina cuspindo 3.600 páginas no mesmíssimo tempo. É uma aceleração absurda, né? Esse contraste gritante virou o jogo do poder e reescreveu a nossa história da noite para o dia. Para entender como essa máquina mudou tudo, a gente vai fazer uma viagem rápida no tempo. Vamos sair lá da escassez dos manuscritos, entender a engenhoca do Gutenberg e ver como isso causou uma verdadeira explosão na forma de aprender e pensar. Começando pelo gigantesco gargalo que existia antes do século XV, a Era dos Manuscritos. Nessa época, o acesso ao conhecimento era um luxo extremo. Os livros eram copiados inteiramente à mão. Pensa no trabalho. Era dolorosamente lento, cheio de falhas humanas e astronomicamente caro. Só uma elite minúscula controlava tudo que era lido, o que formava uma barreira colossal para o avanço da sociedade. Mas a ideia não caiu simplesmente do céu no Ocidente. Lá na Ásia, no século VIII, já rolava impressão em bloco, e eles chegaram a usar tipos móveis de madeira no século XI. O problema é que a madeira desgastava rápido demais sob a pressão da tinta, deformando tudo, e não era nada prática para alfabetos ocidentais. Faltava aquela peça-chave para fazer a engrenagem funcionar a longo prazo. E é aí que entra a linha-manha e a sacada tecnológica definitiva do famoso Johannes Gutenberg. O Gutenberg era o Arives, então ele entendia absolutamente tudo de metais. E essa foi a virada de chave. Ele aplicou essa experiência para criar caracteres de metal duráveis e completamente reutilizáveis. O chumbo não empenava igual à madeira. O resultado? Impressões com traços firmes, limpas e precisas, repetidas vezes. O ponto crucial aqui é que ele não inventou apenas uma pecinha. Ele montou o quebra-cabeça inteiro. Ele pegou uma prensa usada na agricultura para espremer uvas, desenvolveu uma tinta à base de óleo que secava rápido e não escorria, usou suas ligas de metal e padronizou o processo. Ele transformou a produção em massa de ideias em algo economicamente viável pela primeira vez. Mas como essa maravilha funcionava no chão de fábrica? Vamos dar uma olhada na mecânica da coisa. É engenharia pura e elegante. A pessoa pegava cada letra de metal e organizava uma por uma em uma matriz fixa, formando a página. Passava a tinta a óleo, prensava o papel com força e pronto. E a grande mágica acontecia no final. Depois de imprimir todas as cópias daquela página, era só desmontar e reaproveitar os mesmos caracteres metálicos para a página seguinte, sem perda de material e poupando um trabalho braçal imenso. Esse número, 42, é super simbólico. É o número exato de linhas por página da famosa Bíblia de Gutenberg, o primeiro grande salto dessa máquina lá pelo ano de 1450. E não era só um teste mecânico, tá? A obra era deslumbrante, estabelecendo um padrão visual de excelência que batia de frente com as melhores caligrafias feitas à mão na época. Com o processo testado e aprovado, a gente chega no clímax de tudo isso. Uma verdadeira explosão de informação que invadiu o mundo. E quando a gente olha os números, é de cair o queixo. Antes de 1450, a produção era quase zero. Num piscar de olhos, até o ano de 1500, a Europa já estava inundada com os 20 milhões de livros impressos. Entrando no século XVI, esse número simplesmente explodiu para algo em torno de 150 a 200 milhões de exemplares. Isso é a força exponencial na prática. Claro que uma mudança gigantesca dessa não viria sem dor de cabeça. O atrito social foi imediato e faz todo sentido. De um lado, os copistas estavam apavorados vendo suas profissões serem engolidas por uma máquina. Por outro lado, instituições poderosas como a Igreja ficaram em alerta máximo. Quando a informação passa a circular livremente, manter a autoridade inquestionável sobre a verdade se torna uma tarefa quase impossível. E a reação para tentar segurar essa maré foi pesada. O Índex dos Livros Proibidos foi criado na Europa para varrer de circulação tudo que era considerado heresia. E essa tentativa de controle aconteceu no mundo todo. O mundo muçulmano punia a impressão com pena de morte por séculos. E trazendo bem para perto da nossa realidade, o Brasil só permitiu a entrada de prensas gráficas depois de 1808. O impacto livre da informação assustava quem detinha o controle. Para fechar, vamos olhar para as ondas de choque que mudaram para sempre a estrutura da sociedade na chamada Revolução do Conhecimento.
Como de repente havia milhares de cópias estritamente idênticas rolando por aí, a humanidade precisou inventar a organização. Surgiram coisas que a gente acha normais hoje: folhas de rosto, os índices para achar o que se procurava rápido e as bibliografias. E já que um erro na matriz se repetia em milhares de cópias, inventaram as erratas. Foi o nascimento do gerenciamento de dados como a gente conhece hoje. Isso provocou uma democratização fascinante. O latim deixou de ser a única língua dos intelectuais e as línguas locais ganharam força total. O copista anônimo deu lugar à figura do autor, o que por sua vez criou as leis de direitos autorais e as brigas sobre plágio. E o próprio ato de estudar mudou de figura. Saiu daquela dependência de ter alguém ensinando em voz alta para dar espaço para a leitura solitária, silenciosa e reflexiva. Sem o poder de escala e a consistência dessa máquina, a história seria outra. A Renascença não teria o mesmo impacto. As ideias da Reforma Protestante não teriam se espalhado como fogo em palha seca. E as complexas tabelas astronômicas e mapas da Revolução Científica simplesmente não conseguiriam circular com precisão. A prensa foi o combustível de todas essas eras. E o filósofo Francis Bacon matou a charada lá em 1620. Ele percebeu o peso disso e colocou a prensa gráfica exatamente no mesmo patamar da pólvora e da bússola. Na visão dele, foram essas as 3 invenções que destruíram as barreiras da Idade Média e arquitetaram o nosso mundo moderno. E tudo isso deixa a gente com uma grande pulga atrás da orelha. A gente vive hoje num momento parecido, afogados em um novo boom de informação digital. Olhar para a história de Gutenberg ensina que sempre que uma nova tecnologia democratiza o conhecimento, ela traz poder gigantesco, mas também gera conflitos enormes. Fica claro que alterar a forma como a gente se comunica é alterar, na base, toda a experiência de viver em sociedade. O que será que vem pela frente, não é mesmo? Até a próxima exploração!